Bom, amigos, então sejam bem-vindos aí à nossa primeira live entre eu e o Matheus Christian, aí um dos nossos, na verdade, o nosso primeiro convidado aí de live conjunta. Matheus, se quiser se introduzir aí pro pessoal, dar uma palavrinha de quem é você, o que está acontecendo aqui. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá dando certo agora? Acho que não ainda. Mas então, gente, eu sou o Matheus, eu sou formado em psicologia, estou me especializando em psicologia cognitiva. Agora eu trabalho focando especificamente em ansiedade e depressão, mas eu atuo também trabalhando com hábitos, com produtividade e organização, que são temas fundamentais. Já trabalhei na área hospitalar, já fiz estágio com psicologia esportiva também, trabalhando com equipes, atletas paralímpicos, em preparação também para as Olimpíadas. Então já trabalhei um pouco em cada área, já fiz estágios, já fiz trabalhos e agora conversei aqui com o Felipe e ele me convidou para fazer essa live aqui com vocês e a gente vai bater um papo da hora aí. É para contextualizar um pouco a galera de como que a história da live começou. Para quem me acompanha no meu canal, vocês sabem que eu postei um vídeo recentemente falando um pouco sobre o meu problema com bodybuilding, o meu problema com essa noção de imagem distorcida que às vezes a gente vê bastante aí em rede social e tudo mais. Depois que eu postei esse vídeo, o Matheus entrou em contato, a gente conversou um pouco, trocou uma ideia, viu que seria interessante a gente falar um pouco mais em detalhes sobre o assunto do vídeo que eu postei, um pouco mais em detalhes sobre essa parte da psicologia por trás do esporte, da psicologia por trás da imagem que a gente tem de nós mesmos e dos outros. Então, acho que foi meio que nessa que a gente está na pegada aí da live. O Matheus colocou algumas perguntas aqui no Instagram dele, que ele deixou para vocês fazerem, eu deixei algumas aqui no meu. Uma das primeiras perguntas que eu recebi, na verdade, é com relação a isso, da questão da noção que as pessoas têm hoje com relação à rede social e a realidade aí de quem pratica principalmente esportes relacionados aí à musculação ou que envolvem uma certa estética ou requerem um certo percentual de gordura ou esse tipo de coisa. Então, o nosso primeiro tópico aí vai ser relacionado à estética dentro do esporte, mas também em relação à rede social, como é que isso tem mudado ao longo dos últimos anos, como é que isso impacta aí a nossa vida e a nossa performance dentro e fora da academia. Alguma ideia inicial aí, Matheus? Eu acho que a gente pode começar falando sobre, acho que principalmente o Instagram, porque ele vai para vários focos, que eu acho que o principal problema do Instagram é a comparação, né? E aí vem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a vida do outro é muito boa, o outro faz tudo certo, a vida dele é perfeita e a minha é uma droga, eu não consigo nada. Acho que a gente pode partir dessa ideia. Perfeito. Então, para quem não acompanhou no vídeo, eu falei um pouquinho sobre isso, eu falei como é que foi a minha relação com bodybuilding, ou o que quer que você chame, mas no final das contas, a gente tem aí, hoje em dia, a gente é bombardeado com fotos, com informações, ou com uma realidade um tanto quanto diferente online comparado com o que a gente vê no nosso dia a dia, e muitas vezes as pessoas pegam esse contexto online de Instagram, Facebook e o que é mais que tem aí de plataforma hoje para a galera se expor, principalmente em relação à própria imagem, e distorce isso para colocar como a realidade da população como um todo. Então, eu pelo menos, eu nunca tive problema com a minha própria imagem. Quando eu fiz o meu cutting mais sério e eu quis chegar a um percentual de gordura mais baixo, sempre foi um objetivo pessoal, mas claro que no momento em que eu coloquei isso no meu canal do YouTube, no momento em que eu mostrei essa imagem para outras pessoas, eu acho que eu torno disso um assunto público, afinal de contas eu estou colocando numa plataforma pública, e isso abre margem para a opinião dos outros, isso abre margem para comentários, e eu acho que é aí que a gente começa a ver o quão tóxico é essa questão das redes sociais em relação a como que a gente olha os outros e como que a gente olha nós mesmos. Várias vezes recebi
perguntas, principalmente hoje em dia, que eu tô com um percentual de gordura mais alto, eu tô com um peso mais alto, várias vezes perguntas relacionadas, quando que você vai colocar o shape de novo? Quando que você vai baixar teu percentual de gordura de novo? A resposta é basicamente não vou, pelo menos esse não é meu objetivo. Se acontecer, é basicamente produto aí da minha alimentação, do meu treino, mas no momento o que eu quero é performar na academia. E muita gente acaba não entendendo muito bem esse conceito de como assim você está indo para academia sem querer melhorar a sua imagem. Não é que eu não quero melhorar o jeito que eu me olho no espelho, o jeito que os outros me veem, mas eu estou muito mais interessado com o meu resultado, com a minha performance, do que com a estética por trás do meu treino, por trás da minha alimentação. E claro que nessa muita gente critica e compara, principalmente, eu acho que aí a gente pode entrar no tópico de comparação, que muita gente acaba se comparando com o feed no Instagram, acaba se comparando com os influencers, o que é que se chame também, que estão bombando hoje em dia, e no final das contas elas pegam isso como norma e não como exceção, sendo que no final das contas é o contrário. O que a gente vê no Instagram, o que a gente vê no YouTube, normalmente é a exceção de quem já está aí há muito tempo se dedicando exclusivamente a isso, não reflete a realidade das pessoas, não reflete o público que está ali na academia para ser mais saudável, para talvez ali enxugar um pouco o excesso de peso do final do ano ou para simplesmente extravasar um pouquinho. Então, o que as pessoas olham hoje em rede social está bem longe da realidade, né? E outros fatores que eu acho que é bem interessante a gente mencionar aqui é a questão de softwares para edição de foto, edição de vídeo. Hoje ficou muito popular. Antigamente eu acho que era muito mais o Photoshop mesmo e muita gente não sabia como manipular. Mas hoje em dia está super fácil de você editar e manipular fotos de um jeito que você consiga aí melhorar ângulo, melhorar a iluminação, ou até mesmo tem aplicativo hoje que torna você mais esteticamente normalizado para a situação de rede social. Tem aplicativo hoje que você consegue colocar uh, o six-pack, o abdominal, o músculo do abdômen no homem, pelo menos, que é uma característica que muita gente quer, pelo menos do sexo masculino. Você consegue aumentar o tamanho do seu braço, o tamanho da sua coxa, mudar a curvatura do seu corpo. E isso ficou muito simples. Então hoje a gente já não sabe direito o que que é verdade, o que que é mentira quando você está aí num feed de Instagram, quando você está aí. Claro que com vídeo isso é um pouco mais difícil, mas muita gente acaba também distorcendo um pouco a realidade disso, não mostra em determinadas épocas do ano, mostra em outras que está mais favorável. Então acho que essa questão de o quão distorcida é a realidade dentro aí de uma rede social é um tópico bem negligenciado quando as pessoas começam a criticar umas às outras, né? Com certeza, eu concordo. Até enquanto você estava falando, eu estava pensando também na harmonização facial e o quanto o setor de estética é um setor bilionário, porque cirurgias, medicamentos, equipamentos, coisas que vão facilitando, entre aspas, para você conseguir aquilo que você quer. E eu acho que o ponto que você falou, por exemplo, da gente achar que eu tenho que ter um corpo bom, um corpo malhado, porque senão para que eu vou malhar, para que eu vou me exercitar? Eu acho que entra muito da parte da associação do cérebro. Então, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa nova, a gente sempre vai associar alguma coisa antiga. Então, a academia, ela sempre foi mostrada com... Você vê, qualquer coisa da academia é um cara malhadão, rasgado, o cara tem um abdômen, dá pra ver a fibra do cara, pegando muito peso. A mulher tem aquele corpo fitness, tanto que na propaganda da própria academia as fotos sempre são ou um cara, ou uma mulher, ou um casal muito malhado. E aí eu acho que essa é a associação, é isso que eles ensinam pra gente. Nenhum esporte, por exemplo, ele vai te mostrar como a massa, a maioria é. Ele vai sempre mostrar o pico, o ápice, porque ele quer te vender uma ideia, ele quer te vender um sonho. Então eu acho que isso influencia muito a gente. Por exemplo, uns anos atrás, quando eu fazia academia, e eu fui começar a pesquisar alimentação, treino, como que era, eu lembro que na época, acho que um dos maiores canais era o do Felipe Franco, que ele era uma referência no esporte. E aí ele fez um vídeo mostrando o dia a dia dele, o suplemento que ele tomava.
E aí eu lembro muito bem que um dos comentários o cara falava assim, ah, Felipe, você não mostrou injetando, né? Então você não mostrou o dia inteiro. E aí eu falei, cara, nada a ver, mano. Ele não toma bomba, sabe? Ele só malha e ele vai pra academia e se você fizer isso certinho, em um ano você consegue. Mas é muito da ideia que passam pra gente. Então hoje você, qualquer esporte que você for começar e você pesquisar, sempre vai ter aquele influencer, aquela referência que ele vai mostrar tudo perfeito. Igual a nossa conversa que a gente teve, a ideia dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é o país perfeito. Você vai para lá, você vai conseguir o que você quiser, você vai trabalhar, você vai ter um Camaro, você vai comer picanha todo dia, você vai almoçar camarão, porque é isso que a gente entende, é isso que a gente vê. A gente nunca vê o segundo plano, o que está por trás. Então, acho que o primeiro ponto é essa associação que a gente faz, é o que é passado para a gente. E aí, quando eu estava pesquisando hoje para a gente conversar, eu estava estudando um dos princípios da comunicação, que é quando a gente internaliza essa ideia de academia, também, ou qualquer coisa que a gente aprenda, essa opinião, esse princípio, esse valor que a gente tem, é uma parte da gente, porque a minha opinião reflete quem eu sou. E a partir do momento que alguém vem contra a minha opinião, mostra o outro lado, eu nego de qualquer forma, porque é como se eu estivesse negando a mim mesmo. Tanto que a maioria das discussões, as pessoas não ouvem a palavra que o outro diz, mas é como se fosse um ataque a mim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em exercício, aí vem o Felipe e fala, pô, não, exercício não é só para ter shape, não é só para aparecer, não é só para tirar foto, não é só para mostrar no Instagram. O cara vai ficar, não, lógico que é, para que você malha então? E aí, como você falou algo que é contra o que ele acredita, que é contra aquilo que eu defendo, logo ele já vai vir com um ataque de raiva, ele já vai vir ofendendo você. Então, tipo, pô, esse corpo lixo aí, para quem então? Eu acho que até um dos casos mais famosos agora, para quem acompanha o meio da maromba do YouTube, deve conhecer o Fabrício, que ele era um rapaz obeso, aí ele foi lá para Mansão Maromba e tal. E ele realmente tem uma dificuldade de emagrecer. E 90% dos comentários são ofendendo a aparência dele, porque ele tem a chance, ele tem a oportunidade de estar ali. O corpo dele não é um corpo de alguém que faz esporte, não é um corpo de alguém que vai para academia. E aí os caras ofendem aquilo porque é como se ele estivesse fazendo uma ofensa à nossa cultura da academia. Então, tipo, você não representa o esporte. Se você não é a imagem, se você não representa o que a gente acredita, você não é ninguém. Então. E essa exclusão, essa ofensa, essa guerra que as pessoas fazem é um bagulho muito. Acho que as pessoas nem pensam, que é muita reprodução do que é associado pra gente. Então, eu acho que em qualquer. Até, por exemplo, o nicho de maquiagem, né? Que é um. Agora com o TikTok é uma coisa que vem crescendo muito. E aí você vê a menina lá e aí em 15 segundos ela faz um vídeo, passa duas mãos e tá com uma maquiagem perfeita. Que é uma maquiagem que provavelmente quem faz, as garotas nunca vão conseguir fazer, porque é um bagulho estratosférico. E ela não mostra que ela fica tipo 15 horas fazendo aquela maquiagem, mostrando a luz, montando tudo, fazendo edição. Então, o que uma menina, por exemplo, de 12 anos, que está entrando nesse mundo, está ali no YouTube vendo, está ali no Instagram vendo a vida dela, ela vai ver aquilo e vai falar, tipo, nossa, esse é quem sabe fazer maquiagem faz isso. E se abaixo disso, então não serve. E isso é ensinado pra gente em tudo, tudo que a gente faz, a vida é assim. Então, eu acho que já entra até num tópico de como a gente se sente autossuficiente ou como a gente tem a autocrítica muito forte. Porque se eu vou para academia, eu malho e eu não alcanço o shape que eu quero ou o shape daquela outra pessoa, então, tipo, eu não sou bom. Para que eu estou fazendo isso? Se eu vou fazer e vai dar errado. É igual, é exatamente isso, é a frustração. Então, a frustração gera autocrítica e é um ciclo ruminativo. É assim que as coisas funcionam. E aí que também vem o viés de você fazer uma besteira, do cara que usa bomba, do cara que usa um monte de coisa para tentar alcançar uma coisa que foi colocada na cabeça dele. Que é o caso da cirurgia estética, que é o caso do remédio, que é o caso dos milagres que vendem por aí. Eu lembro que quando eu era mais novo tinha muito aquele shake proteico que você toma o shake e aí você emagrece 20 quilos no mês. Eu falei, cara, isso é. Na época fazia muito sentido. Tipo, eu lembro que isso era.
Porque foi ensinado pra gente que, tipo, se eu beber isso aqui, então eu vou ter o corpo que eu quero. E, tipo, era um crime à saúde aquilo lá, mas todo mundo achava que era certo. Então, entra muito dessa comparação, a autocrítica, a frustração. Até que a gente estava conversando sexta-feira do Zac Efron, né? Uhum. E você vai ver o corpo do cara, o corpo do The Rock lá, e você fala, caraca, olha o corpo desses malucos, né? E tipo, o próprio Zac Efron, que alcançou aquele corpo, que provavelmente malhava 12 horas por dia para conseguir aquele corpo, ele falou que foi um inferno na vida dele. E, tipo, ele teve que sacrificar muitas coisas para chegar naquele nível. Então, é meio absurdo a gente pensar nisso, e eu acho que está na culpa de muito de mostrar. Então, tipo, é só você fazer, comer, dormir, malhar certinho e tá bom, final do ano você tem um shape aí. E não é assim, né? Porque foi igual você falou, se fosse assim, se fosse fácil fazer as coisas, o cara mostrava shape o ano todo. Não ia só no verão, não ia só, tipo, mostrar ali no Instagram. Tem uma página que eu sigo, que é uma página sensacional, chama Postada versus Marcada. Que ela pega uma foto que a pessoa postou e uma foto que a pessoa foi marcada. E aí ela mostra o Photoshop, o brilho, não sei o que, a curva que ela fez. E a página não tem o intuito de denegrir a imagem da pessoa que fez isso, mas de mostrar a realidade. Que essa é a realidade. A realidade da maquiagem que não sai perfeita, do cara que não é extremamente grande. Uma das coisas que eu vejo muito falar, por exemplo, de atletas é que às vezes a gente tem uma imagem que o cara é muito grande lá no palco fisiculturista, mas pessoalmente não. E até tiveram atletas que falaram que sofreram um preconceito assim porque ele foi na feira lá e o cara falou que ele não era tão grande. E, tipo, falar isso para um atleta profissional, olha como a nossa mente funciona, olha como a gente associa as coisas. Então, o Instagram é a mesma coisa. O Instagram é o espelho da perfeição que a gente estava falando. E aí abre a brecha da comparação. Eu achei bem interessante que você comentou de que você não fazia ideia que o Felipe Franco, por exemplo, usava anabolizante, né? E isso é super normal. Eu lembro que quando eu comecei a malhar, eu achei que era um negócio linear. Você começava a malhar, depois de determinado período de tempo, todo mundo ia chegar lá, né? Eu não sabia que existia fator genético, não sabia o tanto que ia por trás, não sabia o quanto das pessoas que eu seguia que não eram mais naturais ou nunca foram. E, e eu vejo que muita gente ainda tá nessa, né? Muita gente até nesse meio fitness não reconhece o quão normal dentro dessa indústria, quando você pega aquele top 1%, a quantidade de gente que altera o corpo de alguma maneira, ou por uso de droga, ou por intervenção cirúrgica ou estética, e o quanto que vai por trás disso, né? Muita gente, por exemplo, você mencionou o Dwayne Johnson. Eu duvido muito que ele seja natural e eu acho que muita gente não não acredita que ele seja, mas eu lembro que quando eu assistia, por exemplo, o filme do Velozes e Furiosos ou aqueles filmes um pouco mais antigos que eu era mais novo, eu achava que era um físico totalmente alcançável, que eu ia chegar lá algum dia, ou que quem quisesse poderia chegar lá algum dia, e a galera que era o pessoal que usava esteroide estava no palco do Olímpia lá, era o Kai Green, era o Phil Heath, essa galera usava esteroide. Não a galera bonitinha de rede social, não. E muita gente, inclusive, até falou o Zac Efron foi um tempo ali atacado por usar esteroide. Eu acredito que ele não usou, mas muita gente acha que quem usa. Hoje em dia, a gente tem dois lados da moeda, né? Um que é o que eu mencionei agora, que a galera acha que só o pessoal que tá no topo do topo, que é o Phil Heath, o pessoal, aqueles monstros mesmo, que usa esteroide, ou que todo mundo que usa vai pelo menos tá aí com um shape bom, sendo que muita gente hoje que usa não alcança o resultado que quer alcançar e não chega nem perto disso. Quando a gente faz algumas matérias aí na faculdade que a gente tem que pesquisar um pouco mais sobre isso, a gente vê o quão triste é a realidade de muita gente que acaba entrando nessa e no final das contas é bem complicado você sair, você tem que fazer aí terapia de reposição hormonal para o resto da vida, provavelmente. E muita gente acaba chegando muito longe do que quer, ganha peso, porque isso mexe com o seu com a sua composição corporal, mexe com seus hormônios. Muita gente acaba desenvolvendo aí efeito
efeito colateral que mexe com a voz, mexe com a pele, mexe com várias outras coisas, fora os riscos associados aí à doença cardíaca e muito mais. E o pior de tudo disso é, é o pessoal mais novo que entra nessa achando que só consegue ver o lado bom, né? Ah, vou tirar uma selfie bacana para postar no Instagram. E acaba comprometendo o resto da vida, né? Muita gente acaba, infelizmente, morrendo novo porque abusou ali de substância que não podia, não sabia como dosar. E muitos bodybuilders hoje em dia eles estão saindo desse padrão e meio que desmistificando, não desmistificando, mas realmente expondo para o pessoal o quão perigoso é. Tem alguns mais velhos que eu acompanho, principalmente no YouTube aqui nos Estados Unidos, que eles falam, se eu pudesse falar pro meu eu do passado, não use, porque vai ser bom por um período muito curto de tempo que vai comprometer o resto da sua vida. Então, essa noção aí das intervenções que muita gente faz para alcançar uma imagem que acabou ficando mais normalizada é bem complicado. E isso mexe com o psicológico das pessoas. Afinal das contas, você vai lá no seu feed, você tá aí rolando para baixo, tudo que você vê é gente na praia com o físico que você gostaria, ou postando foto, viajando o mundo, fazendo tudo que você queria fazer. No final das contas, as pessoas elas têm uma certa invejinha, ou elas querem tanto aquilo, que elas acabam apelando para esse lado mais extremista, que é intervenção aí médica, é o uso de drogas. E é um negócio bem complicado. Muita gente não tem maturidade emocional para lidar com crítica ou com essa porrada de conteúdo que vem de tudo quanto é lado, de comparação social, comparação de imagem. Então, isso acaba mexendo muito com o psicológico das pessoas, né? Eu acho que você pode até falar um pouco mais sobre ansiedade, a ansiedade que isso gera nas pessoas, quanto que muita gente se decepciona com isso e acaba ficando deprimido e acaba realmente sendo diagnosticado com depressão por conta aí de comparação social, por conta de não alcançar os objetivos que queria com relação a isso, fora transtorno de imagem, transtorno alimentar e tudo que envolve esse ramo fitness, né? Sim, com certeza. É, você estava falando, eu até lembrei do Caio Botura, né? Que ele é famoso agora no YouTube. Ele tem um canal que ele fala se o cara é natural ou não, né? Ele faz uma análise assim. Uhum. E eu acho esse trabalho muito da hora, porque o público dele é mais jovem e ele está mostrando, ó, a internet não é assim. Esse cara aí que você acompanha, que você é fã, tipo, esse cara ele usa e, tipo, ele tá enganando você, né? Mas até o que eu ia falar é que tipo o esporte não é saudável, né? Que é uma coisa que a galera acha que é, mas tipo a gente vê que normalmente um atleta ele tem uma vida, um período de atuação muito curto. Eu lembro que eu vi uma entrevista do ginasta brasileiro, esqueci o nome dele. É um dos mais famosos. E ele falou que, por exemplo, com 22 anos ele tinha feito 3 cirurgias no joelho direito e 2 no ombro. E ele fazia esporte, então teoricamente ele era saudável. Mas eu acho que entra muito também no quesito da comparação. Então eu cheguei num certo nível, eu tenho pessoas que me seguem, eu tenho pessoas que me admiram e eu não posso falhar com essas pessoas, eu não posso parar de fazer isso porque tem muita gente dependendo de mim. Até tenho, agora que eu lembrei do Justin Bieber, né? Que ele fez uma música contando a história dele e ele fala, pô, eu era uma criança e eu estava sozinho e todo mundo sabe hoje o Justin Bieber ele enfrenta um caso muito pesado de depressão, de ansiedade, ele tem problemas graves, ele faz terapia, ele começou a falar abertamente disso, mas eu acho que é exatamente essa autocobrança, essa autocrítica que a gente tem. Então, você coloca o cara lá em cima. Hoje não é... É que a saúde mental hoje que a gente estava conversando, ela é muito... É um assunto que não está saindo do tabu agora. Então, eu até estou fazendo um quadro de pessoas famosas que são adeptos da terapia, que falam abertamente sobre a saúde mental. Porque você pega aí, por exemplo, David Beckham, Ryan Gosling, ou Ryan Reynolds, que tipo, são os caras fodas que você não imagina que eles passam por tanto problema. E sofrem de ansiedade, de depressão. Eu acho que um dos motivos também tem essa autocobrança, mas e saber que tem um ser humano por trás daquele astro, né? A gente sabe que às vezes eles têm uma postura relacionada à ética, relacionado a passar a imagem de um astro de cinema e não necessariamente quem ele é de verdade. Então, eu acho que nesse sentido causa muitas coisas.
No esporte, normalmente os maiores casos assim de ansiedade, de depressão, vêm com o fim da carreira. Então, quando eu estava estudando, e o que eu vi também é que a falta de planejamento de carreira, ela é muito comum. Então, é muito comum você ver atletas tendo problemas financeiros, pessoais, problemas de saúde mental, porque além de ser um espaço curto, que ele tá em alto desempenho, então ele tem que estar em pico sempre, senão ele é cortado, senão a carreira dele acaba. O que ele sofre é muito estresse. Então eu tenho a minha professora, na época ela falou, é muito comum você ver, por exemplo, atletas que fazem abuso de substância e depois de alguns anos a gente vem descobrir porque a pessoa ela criou uma dependência química, ela perdeu a vida por causa, não é muito normal hoje. Por exemplo, você pega o programa do Rodrigo Faro, a cada sábado ele está mostrando um astro que cai em decadência porque lá atrás fazia uso. Então, ela falou, vários esportistas, eles usam esteroides, usam outras substâncias recreativas, que é uma vida muito estressante. Você está em alto desempenho, que você está em perfeição, é muito estressante porque não existe. Então você tem que criar um padrão e se manter nele. É igual, por exemplo, o até o The Rock, o próprio The Rock, ele já teve em depressão, ele fez um tratamento porque ele era jogador de futebol americano, se lesionou, acabou com a carreira dele, ele teve que sair da faculdade, se mudar dos Estados Unidos, ele voltou para o país dele, que eu esqueci agora qual que é. Mas e depois hoje o cara é um dos atores mais bem pagos do mundo e ele fala abertamente sobre isso, sobre os problemas que ele passou e principalmente o quão difícil é manter essas coisas. Porque eu não imagino como é, por exemplo, você pega, sei lá, eu ia falar do Neymar, mas o Neymar não é um bom exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é o cara que tem 35 anos e ele está num pico constante. E aí o Cristiano Ronaldo comete um erro e todo mundo fala, nossa, mas o Cristiano Ronaldo cometeu um erro porque ele não pode fazer isso, porque ele é o Cristiano Ronaldo, que ele ganha milhões, e aí começa a pegar fatos e fatos, porque o cara, ele ganha tanto, ele joga tanto, ele tem carro tal, então pega um monte de exemplo para denegrir o atleta, porque ele não pode errar, porque, igual eu falei, quando a gente tem uma imagem e a gente recebe uma informação que vai contra o que a gente acredita, isso mexe muito com a gente. Então, por exemplo, se o meu herói é o Cristiano Ronaldo e ele erra ou ele faz alguma besteira da vida, ele pode, sei lá, agredir alguém, cometer um crime, fazer alguma besteira, a gente fala que entra na fase de negação, né? Então, tem muitas pessoas que veem seus astros cometerem coisas e eles não aceitam isso, porque é como se eu estivesse me negando. Então, eu acho que tem tanto os problemas do atleta quanto os problemas daqueles que seguem, porque é uma corrente, assim. Tem uma pesquisa que diz que quando, por exemplo, um time ganha, o torcedor ele sente a mesma felicidade porque é como se ele estivesse ganhando. Do mesmo jeito que ele sofre a mesma intensidade de dor quando o time dele perde ou o atleta dele perde, seguindo nesse mesmo caminho. Isso vai também para até a conquista pessoal, né? Você fica feliz quando seus amigos ganham, você fica feliz quando um amigo seu fala, ah, vou casar, ou vou ter filho, ou recebi um aumento. Você fica feliz pelas conquistas dos outros e você pega aquilo que a gente está emocionalmente investido naquilo, né? A gente se espelha sempre no próximo, né? Porque, como a psicologia diz, o ser humano é um animal social. Então, a Uhum. gente vive em comunidade e a gente coloca fé nas outras pessoas. Então, por exemplo, não é incomum ver, por exemplo, um pai que erra e o filho se sente profundamente atingido por causa disso. E aquela criança ela sofre, por exemplo, vamos dizer que o pai foi preso e aí aquela criança ela tem destruído a imagem de um herói dela. E isso vai levar, principalmente na infância e na adolescência, um trauma desse pode acarretar para o resto da vida. Que vai sempre cair em diversas pessoas, porque quando alguma coisa atinge a gente, atinge todos à nossa volta, né? E no final das contas é isso que leva muita gente que usa a substância, voltando um pouco a esse assunto, a não revelar que eles usam, né? Porque eles não Sim, querem decepcionar o público. E nessa que entra, até se comentou do Caio, né? Que é a questão do falso natural. Primeiro que é contra a lei, né? Muita gente não pode falar que usa porque é ilegal, mas eu acho que o principal de muita gente não sair a público e admitir é a questão de decepcionar o público, é a questão de
ser desmascarado, né? E Sim, gerar essa, essa quebra de associação que a pessoa tinha. Poxa, eu estava ali me inspirando em você, queria ser que nem você, e agora vi que para fazer isso, ou eu vou ter que usar o que você usa, ou não é bem possível, né? Então, no final das contas, eu acho que é um dos fatores que mexe muito com a cabeça dessas pessoas que estão usando, mas também tem o outro lado da moeda, que é a pessoa que está sendo enganada, né? com certeza. Eu lembro que eu vi um caso, eu não sei se era da Pugliese, era alguma dessas musas fitness do Instagram, que ela pregava uma vida de bem-estar, de alimentação, de exercício, uma rotina, um lifestyle saudável. E aí descobriram que ela fez uma cirurgia, na real, para modelar o corpo dela, que ela tinha feito há muitos anos atrás. E era uma coisa que ela escondia, porque ela achava que ia desiludir muitas pessoas, que muitas pessoas iriam deixar de seguir e gostar dela por ela ter feito isso. E aí eu lembro que quando saiu na mídia, isso foi um escândalo, porque as pessoas ficaram, cara, essa pessoa aqui que eu me inspiro todo dia, que eu sigo todos os dias, que eu implemento o que essa pessoa fala na minha vida, fazer uma coisa dessa é como se ela tivesse cometido um crime, é como se eu tivesse errado como pessoa também. Então é exatamente isso que você falou, é que a gente estava conversando da comparação, da associação, dessa codependência, né? Eu erro, mas o outro também errou. A gente tem uma aula de comunicação aqui que uma professora ele gosta de chamar isso de efeito Kardashian, né? Que muita gente conhece aí os Kardashian e se inspira nos Kardashian, tem... E no final das contas, como é que eles ficaram famosos foi basicamente pela imagem que eles passaram, né? Eu não sei direito, eu não acompanho, mas eu sei mais ou menos quem são os membros. E no final das contas, o que eles fazem é manipular a imagem deles totalmente ali pincelado nos mínimos detalhes, né? É cirurgia plástica, é tudo que você pode imaginar para parecer com um padrão que ficou normalizado como o ideal, né? Então, eu não sei quem é quem naquela família, eu não sei o que é o que, mas você tem aí a linha de maquiagem que eles promovem hoje em dia, você tem aí os suplementos que eles promovem hoje em dia, e tudo isso volta também para eles não podem falar que não é exatamente o que eles fizeram. Ah, toma aqui o shake que eu fiz. Eu não vou falar que eu fiz cirurgia plástica, mas esse shake aqui ajuda, porque no final das contas tem todo um interesse por trás, né? E isso volta bastante para a questão da indústria fitness. Tem muito atleta que também é patrocinado por várias marcas e não pode sair a público e simplesmente admitir o que faz, o que não faz, para não simplesmente comprometer a vida financeira, né? No final das contas é o ganha-pão da pessoa, né? Ela não vai colocar muito isso na linha, e é uma coisa que eu falo bastante em vários dos vídeos de perguntas e respostas que eu falo, que para mim não faz sentido você querer parecer com aquela pessoa, sendo que você não vive disso do jeito que aquela pessoa vive. Se você quer se comparar com aquela pessoa, acho que o contexto é muito válido. Você quer parecer com aquela pessoa para você postar no Instagram e receber o like aí dos teus amigos que já iam dar like nas suas fotos, independente do que você postar, ou você realmente quer seguir isso como uma carreira, você quer ser um atleta e você quer aí realmente profissionalizar esse aspecto da sua vida. Acho que são duas coisas bem diferentes que muita gente não leva em conta. Ah, eu vou colocar o Uhum. meu shape hoje. Tá, beleza. Por quê? Tem a questão da pessoal, se você quer fazer para você mesmo, eu fiz aquilo quando eu estava fazendo, eu fiz para mim mesmo para ver até onde eu chegava, não gostei, vi que não era para mim, nunca mais fiz. Mas tem gente que faz para os outros, né? Na verdade, eu acho que muita gente faz para os outros, sem objetivo Certeza. secundário nenhum, né? Sem quero competir, quero receber patrocínio, quero, não sei, viver financeiramente da minha imagem. Então acaba sendo um negócio meio sem sentido se você não está fazendo aquilo para você e você não está fazendo aquilo para viver daquilo, é um negócio bem sem sentido, né? Sim, com certeza. Eu até estava pensando agora no Matt Fraser, né, que é o campeão do CrossFit. Tipo, não tem como eu, Matheus, me comparar ao Matt Fraser porque ele vive disso. Então é Uhum. um cara que ele tipo treina, sei lá, 13 horas por dia e eu treino 2 horas por 3 vezes na semana. Então não faz sentido eu querer ser igual a ele. Mas a gente tem que pensar que, por exemplo, sei lá, o Caio Botura, ele vive disso, ele tá nesse meio, ele é um atleta, ele compete, então o esforço que ele faz, o que ele investe naquilo é muito maior. Mas são informações que a gente exclui, né? Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente exclui tudo que vai contra o que a gente acredita. Então,
Eu acho que se eu malhar 3 vezes por semana, eu consigo chegar no objetivo que eu quero. É, a E pessoa ela olha o Caio Botura, né? Ela olha o Felipe Franco, mas ela ignora que tem uma porrada de gente abaixo que não chegou lá, tá no meio do caminho, provavelmente não vai chegar lá. E a pessoa não leva isso em conta. Ela fala, não, eu vou ser o próximo Caio Botura, mas tem muita gente nessa linha. Isso vale para qualquer esporte. Você falou do Matt Fraser, não é como se você fosse começar a CrossFit hoje. Não, ano que vem eu tô lá. Ou a pessoa não vê o caminho que todo mundo trilha. E no final das contas, esse pessoal que chegou lá, normalmente tem aí uma genética favorável, tem aí já um recurso, um background que permite que ela chegue, que permitiu com que ela chegasse lá. Você vê aí, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ou o pessoal do futebol aí, Neymar. Desde sempre esse pessoal já estava se destacando na modalidade esportiva deles, no caso o futebol. Desde sempre esse pessoal já era ali, já estava na mira de time de futebol, já estava na mira de olheiro. O que aconteceu com todas as crianças que estavam ali que queriam estar no lugar deles? Podiam ser bons, mas não eram naquele nível. Então ali tem o fator genético, tem várias outras coisas que contribuem pro sucesso. E aí a gente volta pro bodybuilding. Tem muita gente que quer chegar lá, mas às vezes não faz a menor ideia de como, né? é, exatamente. A gente tem um problema de planejamento muito grave, né? Que eu sempre falo. A pessoa ela tem um projeto de vida, mas ela não sabe nem qual o próximo que ela tem, por exemplo, sei lá, você quer ficar rico e é muito difícil você imaginar onde você está hoje e você querer se tornar um bilionário, um milionário como o Elon Musk, Jeff Bezos, porque a minha realidade não me permite sonhar assim. Eu posso sim me planejar, eu posso querer ser desse jeito, mas eu acho que são passos, são coisas que você precisa. Então tá, eu quero ficar rico, mas qual que é o passo seguinte? O que que eu tenho que fazer hoje? O que que eu tenho que fazer amanhã? E a gente não pensa muito nisso. E eu tava até, às vezes eu acompanho o fisiculturismo, principalmente o Chris Bumster, que é o campeão olímpico agora. E aí eu lembro que uns meses atrás ele falou que ele usava uma quantidade mínima assim de esteroide e todo mundo ficou, cara, como assim? E às vezes a gente acha que tipo usando a mesma coisa, até replicando o que o cara fez, ele pode dar a dieta dele. A gente acha que seguir aquilo vai fazer eu ficar do jeito dele, mas não é assim. Foi como eu disse, tem muitos sinais que a gente exclui porque vai contra o que a gente acredita. Então, pô, isso aqui não faz sentido, vou ignorar essa informação porque não vai dar certo. É, não, é isso mesmo. O pessoal não leva em conta vários fatores aí que cada um é cada um, né? A gente sempre ouve isso, a gente cresce ouvindo isso, né? É, você não é o Joãozinho, você não é a fulaninha, mas no final das contas a gente quer ser, a gente quer ter o que o outro tem, a gente quer ser o que o outro é, né? Mesmo sabendo que, mesmo que a gente tenha exatamente as mesmas condições, os mesmos recursos, não vai ser exatamente o mesmo resultado se a gente colocar na balança, né? Tá, mudando um pouquinho de assunto, indo um pouco mais para, ainda continuando nessa parte de comparação, mas para a gente tentar aí ou desmistificar ou colocar na mesa aí alguns estereótipos que a gente vê ou alguns estigmas que a gente tem por trás aí, principalmente de bodybuilding. Eu recebi algumas perguntas referentes principalmente à parte feminina, que tem muita mulher que não quer malhar porque acha que vai parecer um homem, ou vai. E nessa a gente pode trabalhar em várias áreas, né? Mas eu acho muito raro a gente ver hoje. Eu acho que está mudando, mas é muito raro uma mulher ela ir para academia e ela acabar desenvolvendo aí a, os como é que eu posso falar, os fenótipos masculinos, né, as características masculinas, sei lá, um Uhum. braço grande, ou um trapézio, ou qualquer coisa desse tipo, de maneira natural, né? E isso vai muito também da mídia. Às vezes a gente quer alcançar o que você falou da Pugliese, ou tem também essas outras influencers que estão aí tentando jogar mais a questão. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum o que eles chamam aqui de slim thick, que é a mulher ela é magrinha, mas ela tem coxa, ela tem bunda, e no final das contas é algo que muita mulher aqui, por exemplo, quer, mas fala, não vou pra academia porque senão eu vou parecer um homem. Essas mulheres aí, elas fazem só cirurgia e tudo mais. E isso tira toda a credibilidade que a gente
falou na nossa conversa, que a gente vai falar aqui, que é o propósito da pessoa se exercitar, né? Que não deveria ser a imagem, deveria ser o resultado, que é uma melhor qualidade de vida, saúde e gostar do que está fazendo, né? Absorver ali a parte positiva e não só o resultado daquilo. Sim, com certeza. Eu acho que muitas coisas a gente coloca, mas a gente nem pensa, né? A gente não chega a debater. Então, nossa, hoje eu vi um exemplo perfeito, que era uma mulher, ela publicou num grupo e ela estava falando que ela queria um remédio para emagrecer. E aí eu fui falar com ela e aí eu perguntei se ela tomava algum medicamento que impedia que ela emagrecesse, ela falou que não. E que só que ela comia muito, então porque tipo, ela queria emagrecer, mas ela não estava disposta a criar um hábito, a reaprender a se alimentar, a criar um hábito saudável, a fazer o que é preciso para chegar lá. Que a gente tem que pensar que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ter os hábitos, né? O estilo de vida. Eu não vou ter um corpo saudável se eu não comer e treinar de forma saudável. E a gente não está falando de 2, 3 meses, e sim de uma constância. O resultado ele só aparece com constância. Se você tomar, sei lá, um shake, um remédio, fazer a dieta milagrosa do ovo, do alface, você vai sim emagrecer. E depois de um mês você vai ter o dobro do que você tinha de peso. Porque as coisas são assim, é isso que a gente não entende. Que no próprio fisiculturismo, os atletas eles fazem uma ciência absurda para chegar naquele nível de definição. E às vezes 12 horas depois de uma apresentação, os caras já estão enormes de novo, com a taxa de gordura certa, o inchaço e tudo. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que trabalhar é essa ideia. É o estilo de vida, é eu malhar porque eu quero ser saudável, é eu estudar porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um estudante melhor, um profissional melhor. Então, não é tipo eu fazer um curso e eu vou ser o melhor profissional da minha área. Não. É você estudar todo dia, você ler todo dia, você fazer uma coisa todo dia. Porque é isso que dá o resultado, né? Eu não vou ser o melhor jogador se eu treinar um dia só. O próprio Kobe Bryant, o jogador de basquete, ele falava que ele era um péssimo jogador e aí ele treinou 2 vezes por dia, todos os dias. E foi assim que ele chegou na NBA. Então, tipo, não é porque eu vou fazer um curso aqui, eu sei que nos Estados Unidos tem muito um acampamento, né, de verão. Eu vou lá pro acampamento, eu vou passar um ano lá e eu vou ser o melhor jogador que tem. As coisas não são assim que funcionam. O Mas eu pessoal acho sempre que, quer o caminho mais curto, né? Sempre quer a solução ali, a solução mágica, né? e eu acho que entra muito naquilo que a gente falou do próprio erro do influencer de mostrar só a perfeição, porque eu não sei como chegar lá. Eu sei que aquele cara chegou, eu quero chegar e eu vou fazer o que for necessário para chegar lá. Mas eu não sei o que eu preciso fazer. Eu vejo que muita gente até brinca às vezes que via um maromba na academia e copiava o exercício do cara para ver se ia ficar do jeito que ele ficou. E, tipo, se você parar para pensar, isso é meio absurdo, não faz nenhum sentido. Mas a gente faz, porque Faz. até a inocência, a falta de. Eu falo que o grande problema das coisas é a falta de informação. Se a gente tivesse um pouco mais de informação, se a gente buscasse um pouco mais, as coisas seriam muito diferentes. Uhum. E nessa entra a questão aí de ah, tanto para homem quanto para mulher que não quer, tem muita gente que não quer crescer a musculatura, né? Não quer ter aí, o resultado que, por exemplo, um bodybuilder sonha em ter, mas a pessoa acha, e isso é falta de informação, né? A pessoa acha que ela vai na academia e ela simplesmente de um dia para o outro, de uma sessão para outra, ela vai estourar de tamanho, ela vai alcançar aí o E que se eu não me engano, não é minha especialidade, mas, por exemplo, para a mulher desenvolver, por exemplo, um ombro, um bíceps, é mais difícil do que para o homem, né? Do mesmo jeito que para o homem é mais difícil desenvolver a perna, por exemplo. eu acho que assim, é uma maneira bem simples de explicar é que por que que testosterona é um negócio comum em atleta que usa droga para chegar em determinados níveis. Testosterona é um hormônio masculino e quanto mais você tem, quanto mais você produz, quanto mais você injeta, mais massa muscular você possivelmente pode construir. E é um hormônio masculino. Então o homem tem normalmente mais facilidade em construir massa muscular e mulher não. Então
por isso que a gente desmistifica um pouco dessa parte da mulher temer ir na academia e ficar com atributos aí masculinos. Não vai acontecer. E se por acaso ela for aí uma exceção à regra, ela tiver uma produção maior de testosterona, ou ela tiver aí uma predisposição maior para ganho de massa muscular, não vai ser algo que ela vai ver de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. É algo que ela pode controlar, é algo que ele pode controlar. Qualquer pessoa que vai na academia, os resultados eles não são de um dia após o outro. Você consegue medir aquilo. E é isso que, no final das contas, o bodybuilder está fazendo. Ele está esculpindo ali o corpo dele conforme ele está se olhando aí de uma semana para outra, de um mês para o outro, até ele chegar no resultado final dele. Então chega aí muito a questão de detalhe, né? Se você, mulher, não quer malhar porque você acha que você vai ficar com o braço do tamanho do cara que você viu na academia, provavelmente não vai acontecer nunca, se você se mantiver natural. Mas se por acaso você estiver vendo que seu braço está ficando maior do que você gostaria, basta você ir dosando aí a quantidade de exercício que você está fazendo, basta você dosar o exercício que você está fazendo, e você vai aí pincelando e modelando os detalhes que você quer. Então é mais um negócio que tem o estereótipo de quem vai na academia, fica gigantesco. No final das contas, a gente sabe que é E pouca gente. também tem que falar que a musculação é o esporte mais ingrato que tem, né? Porque você passa 5 meses construindo algo que você pode perder em uma semana. É super Então, ingrato. você ganhar um bração, uma semana sem treinar, você volta ao normal já. E é isso que desmotiva muita gente. Você tem que. Eu falo, você quer fazer musculação? Faça. É um esporte maravilhoso para qualquer. É um acessório maravilhoso para qualquer parte esportiva, mas você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que gostar de fazer musculação, você tem que gostar do esporte que você está praticando, você tem que gostar da modalidade esportiva que você se envolveu. Porque, afinal das contas, é a questão de constância também. Né? Se você não tiver ali todo dia ou boa parte da sua semana, do seu mês, do seu ano, o resultado ele vai embora mais fácil do que você levou para conseguir. Então é nessa que entra também. Tem gente que fala, tem que fazer musculação, tem que fazer, tem que fazer. Ó, ter que fazer, primeiro, não sou sua mãe, não vou falar o que você tem ou não que fazer. Segundo, faz o que você gosta de fazer. Eu acho que musculação pode ser, você pode modelar também a musculação, não existe só uma musculação. Você vai lá na academia, você tem que fazer todo mundo a mesma coisa. Você pode fazer treino, tem gente que vai e faz powerlifting. Para quem não sabe, powerlifting é só agachamento, terra e supino reto. Se é isso que você gosta de fazer, vai para essa área. É treino de força. Gosto de fazer bodybuilding, gosto de esculpir o meu corpo. Bodybuilding é isso, é você basicamente construir o seu corpo, né? Se você traduzir a palavra de maneira literal. Mas você tem que achar o que você gosta de fazer na academia. Tem gente que gosta de ir na academia, passar o cartão e ficar meia hora, uma hora na esteira, meia hora, uma hora na bicicleta. Se é isso que você gosta de fazer, faça. Você tem que fazer algo que eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos um tipo de exercício físico, mas você tem que gostar do que você está fazendo. Então, se é natação, se é futebol, se é musculação, se é crossfit, se é andar na rua com seu cachorro, faça alguma coisa que você sinta prazer fazendo. Porque senão você não vai continuar fazendo. Você vai desistir ou cedo ou tarde. Então, a gente tem que ir investir no que a gente gosta de fazer. Né? Com certeza. É até daí que vem a história, que se você trabalhar com o que você gosta, você não trabalha todo dia, né? Pois é. E dos princípios dos hábitos, assim, acho que eu cheguei a comentar com você na conversa que a gente teve, foi que às vezes todo mundo, a gente, dom não existe. Ninguém nasce com dom, ninguém nasce com, nossa, Deus apontou e falou aquele ali vai ser o cara, a mulher, não existe isso. Mas existe um princípio da facilidade. Então todo mundo, em algum aspecto, em alguma coisa, tem a facilidade. Então, por exemplo, pode ser que você no bodybuilder você seja bom porque você tem constância, você na força de vontade, na força do ódio, você vai lá e faz. Mas você teria a metade do tempo que você gastou, se você fizesse na natação, você ia ser incrível lá. Porque o seu corpo, ele tem a facilidade na natação. Do mesmo jeito que eu teria facilidade no ciclismo, ou o outro teria facilidade no surf. Todo mundo nasce com uma facilidade em alguma coisa. Isso, pesquisas comprovaram isso. E aí, muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa que ela é espetacular, que também entra na ideia das inteligências múltiplas, que nem todo mundo tem o mesmo tipo de inteligência, por isso que Einstein era um gênio em física e Da Vinci era um gênio na arte, é que
Se você, por exemplo, achar o Michael Phelps ele é um cara que ele tem altura igual dos outros nadadores, ele tem o corpo de todos os outros nadadores, ele nada na mesma técnica que todos os outros nadadores, e por que que ele é o melhor entre todos? Muito provavelmente porque ele tem uma facilidade. Do mesmo jeito que o Messi, o Tiger Woods, o Gordon Ramsay tem na cozinha, ou o Obama tinha na política, né? Dizem que o Obama ele tinha o tipo de inteligência social, que é a habilidade de se comunicar com as pessoas. Então, uma dica sempre que eu falo para as pessoas é experimentem, se arrisquem, testem as coisas para você saber o que você gosta, Sim. para ver aonde você tem resultado, para ver aquilo, porque é o que a gente falou, é constância. Tipo, se você ficar forçando uma coisa que não é bom para você, que você não gosta, que você se frustra fazendo, você não vai ter resultado, você não vai ser feliz. Você pode até conquistar aquele corpo lá que você sonha, mas Foi na não, força do não vai ódio. ser. Foi na força do ódio. É, E aí você perceber que depois de uma semana você vai perder, você vai ficar louco da vida. Porque é é. assim que é as coisas. Não, mas é verdade isso. E mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo, eu vi aí que tem um pessoal comentando, falar mais sobre o esporte não ser necessariamente algo saudável. Eu acho que a gente pode já fazer uma ponte até do que a gente estava falando agora. Assim, se você tá, primeiro que se você está fazendo algo que você não gosta de fazer, isso já é mentalmente não muito saudável para você. Você está cada dia ali alimentando um pouco aquela frustração Sem, dentro de você, né? sem felicidade, né? Você Você está tá ali mentindo alimentando. para você mesmo. Uhum. E é o outro aspecto, eu acho que é um pouco mais prático, um pouco mais da parte realmente não saudável do esporte, eu acho que é quando você leva para qualquer extremo. Tem muita gente que acha que atleta profissional é saudável, sendo que no final das contas alguns são, mas se você realmente quer isso, é uma coisa que ficou bem claro para mim quando eu comecei a acompanhar mais CrossFit, que é um esporte individual, um dos primeiros esportes individuais que eu realmente acompanho aí mais a fundo, que para você ser o melhor naquilo, você não vai ter um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, você comentou o Matt Fraser. Realmente, treinar aí 8, 10, 12 horas por dia não é algo saudável. O saudável é você treinar ali 1 horinha, 40 minutos, 3 a 5 vezes por semana, dá aquela suada, coloca o coração para bater um pouco mais forte, toma água, perfeito. Mas você olha ali, por exemplo, falou do Kobe Bryant, treinar 2 vezes por dia, provavelmente o cara tava lá nas quadras o tempo todo, e levar o seu corpo a extremos, normalmente, a maioria das vezes, não vai ser algo saudável. E isso também volta para o bodybuilding, para você chegar no nível de condicionamento físico, para você chegar num Olímpia da vida, para você ser o Chris Bumstead, para você ser qualquer um dos caras que estão lá em cima, você vai ter que puxar aí limites que não são saudáveis, né? Ah, voltando lá para o assunto inicial do vídeo, ter um percentual de gordura super baixo é muito é horrível para sua saúde, né? É muito ruim para várias funções. Aí você e muitos bodybuilders eles relatam isso e eu posso atestar só da época que eu fiz uma dieta um pouco mais agressiva, eu não cheguei nem perto de estar no condicionamento físico que eles chegaram, no nível percentual de gordura, e eu já notava minha energia super baixa. Às vezes, dor de cabeça. Imagino que para eles seja um negócio quase que normal, né? Ter dor de cabeça, fome o tempo todo, não tem libido. É coisa que mexe muito com o psicológico da pessoa. E você tem que acabar se limitando de muita coisa que você gosta de fazer, mas você não pode. E isso eu volto pro meu vídeo, que é o aspecto social da coisa, né? E aí a gente já vai pro bodybuilding. Quando você está numa preparação para um show de bodybuilding, você tem que comer de determinado jeito, você tem que se exercitar de determinado jeito, você tem que dormir de determinado jeito e você tem que excluir coisas da sua vida que vão te colocar numa antemão daquele caminho que você quer chegar, né? Então, alguém te chama para tomar uma cerveja. Você gosta de tomar cerveja com seus amigos. Eu imagino que a maioria das pessoas gosta, não precisa nem ser cerveja. Seu amigo te chamou para tomar uma água no bar. Você provavelmente vai falar não, por quê? Porque você tem que treinar, porque álcool é horrível para qualquer coisa fitness relacionada, porque você tem que ir para cama cedo, porque você vai treinar no dia seguinte, ou porque você tem que pegar as suas horas de sono, que é um aspecto bem importante aí da saúde. E nessa, os atletas aí, eles acabam puxando muito a parte não saudável, tanto física, que é você levar o seu corpo a extremos, quanto psicológica, que é você comprometer aí a sua saúde mental
se restringindo de coisas que o ser humano ele precisa, né? Você falou, a gente é uma criatura social, a gente precisa de interações, então muitas vezes o atleta, principalmente em modalidades individuais, ele acaba se isolando para focar naquela modalidade, para focar naquele objetivo. E no final das contas, isso vai muito de antemão com ser uma pessoa saudável, né? E, Felipe, eu diria que esse exemplo que você deu seria a pessoa perfeita, né? Porque aí entra o atleta ou a influencer que não segue a dieta lá e ela fica com um corpo que não é fitness e aí ela vai lá no Photoshop e dá um corte. Ou o atleta que tem que malhar, mas ele não malha, ele sai escondido e vai pra festa, vai pra rolê, beber e esconde isso da mídia, esconde isso das pessoas, porque a gente falou que ele tem aquela imagem a zelar. Então, eu até acho que a pessoa que faria esses sacrifícios, ela é uma pessoa correta, ela está sendo honesta, pelo menos. Mas é, exatamente. Eu estava vendo, por exemplo, a dieta low carb não é uma das dietas mais saudáveis que uma pessoa tem para fazer, né? Porque você tirar o carboidrato do ser humano, você está tirando tudo dele. Mas é uma dieta que ficou super famosa e que muita gente gosta de aderir também. Foi a dieta que eu Então, usei para secar e funciona. É um negócio que eu não minto para as pessoas. Funciona. Você corta carboidrato, você provavelmente vai reduzir o seu peso. Você provavelmente vai perder gordura. E por isso que muita gente tem medo de carboidrato hoje em dia, né? Tem muita gente que teme comer pão, teme comer massa porque vai engordar, vai ganhar peso. No final das contas é só mais um macronutriente aí na sua vida. O seu cérebro ele prefere glicose, ele prefere usar carboidrato como fonte de energia para funcionar propriamente, então a gente precisa disso e quando a gente reduz carboidrato por nutrição, a gente acaba usando aí converter gordura em carboidrato é um processo que o corpo está acostumado a fazer por questões de evolução, né? A gente criou mecanismos de adaptação, mas no final das uhum. contas, se não é um estilo de vida que você consegue se ver fazendo todo dia, é um negócio que funciona para você. E esse negócio de dieta é um negócio bem individual, assim como muita coisa, né? Tem dieta que funciona para uns, tem dieta que é horrível para outros. Em geral, eu não acho que dieta low carb funcione para a maioria das pessoas. Claro que tem as exceções. Tem gente que funciona super bem, tem gente que gosta, tem gente que se sente bem, se sente leve, é a pele, é o cabelo, é o corpo, tudo vai bem, mas são exceções. A regra é que a gente precisa de carboidrato, gordura, proteína, e é nessa que a gente vai viver uma vida mais balanceada. Então, seguir aí qualquer extremo, eliminar a gordura, tem gente que gosta de seguir dieta de baixa gordura. A gente precisa de gordura para regulagem hormonal. E é nessa que, por exemplo, eu já recebi muito relato de mulher que para de menstruar porque cortou a gordura da dieta, reduziu muito o percentual de gordura e nessa o corpo ele começa a desligar. Os seus mecanismos aí como seu corpo funciona começa a funcionar errado. Se você não está fazendo o certo para você funcionar bem, não está comendo, não está dormindo, não está se exercitando, aos pouquinhos, pensa no seu corpo como se fosse uma máquina, você vai quebrando. Então, é mulher que para de menstruar e isso por anos compromete a saúde, porque a gente precisa de gordura para regulagem hormonal, a gente precisa de gordura no nosso corpo, então volta a questão de percentual de gordura. Existe uma faixa que é saudável para você ter, né? Você precisa de um mínimo e claro que a partir de um certo ponto você começa a extrapolar e aí a gente começa a ter complicações de saúde. Mas existe uma Uhum. margem ali que é totalmente saudável e é onde eu, por exemplo, eu me vejo hoje. Eu não estou super acima do peso e eu não tô com um percentual de gordura baixo. Mas isso funciona super bem para mim hoje. Se eu quiser perder peso, posso perder peso. Não é algo interessante para mim no momento, mas muita gente acha que é uma necessidade. Acha que se você não tá com um percentual de gordura baixo, você deveria estar fazendo dieta. E isso acaba remoendo aquela ideia de que vou cuidar da vida do outro porque eu sei o que é melhor para aquela pessoa, né? E é uma coisa muito cultural, né? A cultura impõe isso, que você é saudável, você tem que ser trincado, sem gordura nenhuma, comer certinho. E até uma das coisas que o movimento, eu não sei exatamente como me referir a esse movimento, mas são pessoas com acima do peso, pessoas um pouco mais cheinhas, eles lutam. Muita gente acha que é uma aceitação ou passar pano para a obesidade, mas na verdade não, eles só querem que você entenda que ter um corpo normal e uma sociedade que aceite isso, e lugares que trabalhem para você
suportar esse tipo de corpo é uma coisa normal. Porque a maioria, por exemplo, uma das coisas que eu estava conversando com um amigo meu é que a gente está em 2021 e hoje é muito mais fácil de você emagrecer se você for parar para ver. A gente tem muito mais informação, equipamento, alimento, a gente tem tudo para emagrecer, mas a taxa de obesidade e sobrepeso continua subindo a cada ano. Então, se você parar para pensar, tipo, ó, isso é meio louco. A maioria das pessoas não se encaixam nesse padrão de ter 10% de gordura ou menos. As pessoas são normais, né? Isso também vai daí. A gente está numa época em que tudo é em excesso, né? O ser humano parece que ele está indo numa direção que ele quer sempre mais e mais e quer sempre ir para extremos. Aí nessa a gente tem tanto um boom na indústria de suplemento, na indústria fitness como um todo, mas que a gente também tem um boom na indústria que provavelmente é a maior do mundo, que é a alimentícia, e nessa a gente tem pessoas aí desenvolvendo alimentos para mexer com a composição do nosso corpo e mexer com o nosso cérebro para a gente realmente querer mais, né? Então, tem literalmente engenheiros que trabalham para desenvolver ali os ingredientes, a composição certinha daquele alimento, e isso vai muito para fast food principalmente. O que eu vou colocar ali para quando aquela pessoa comer, ela ter um estímulo que vai fazer ela querer voltar, né? E é por isso que muita gente fala, fast food é que nem uma droga, você fica viciado. E Mas é, né? realmente é desenvolvido, tem alimentos que são desenvolvidos para funcionar basicamente que nem droga no nosso corpo e a gente querer mais, né? Então por isso que eu falo que se você não está preparado para ir para qualquer extremo, se você não está preparado para limitar o que está comendo, para ou para simplesmente comer tudo que você quer, é sempre bom estar ali naquele meio. Não chuta o balde totalmente, não vai excluir tudo totalmente, né? Os dois têm aí malefícios. E esse é até o princípio da psicologia, principalmente da psicologia comportamental, que é se alguma coisa é boa, eu vou continuar a fazer, se alguma coisa é ruim, eu vou parar de fazer. E eu estava conversando, acho que anteontem, com a minha namorada, e às vezes eu gosto de quebrar a ilusão que ela cria de algumas coisas, porque é o meu passatempo preferido. E aí eu estava falando para ela que, na verdade, tudo que a gente faz é por causa do cérebro, que o cérebro ele tem ali o sistema límbico, que tem a amígdala e o núcleo accumbens, que é aquilo ali é o que faz a gente continuar vivendo. Essa é uma coisa desse tamanho assim que faz com que a gente não se mate, que é pesada essa fala, mas é verdade. Que basicamente ele cria todo o prazer que a gente vive. Então, você continuar comendo o McDonald's, o Burger King, solta uma substância no seu cérebro, e o seu cérebro libera dopamina, serotonina e tudo, e faz o seu corpo se sentir bem. A gente foca mais no bem porque a gente sabe que certos alimentos fazem a gente se sentir mal, mas a gente exclui essa parte, fica na parte da sensação boa. E tudo é isso, seja a droga, seja a alimentação, seja o videogame, seja o vício, seja o jogo de baralho, seja a procrastinação que você faz jogando videogame, vendo TV, ou não fazendo nada, tudo no fim é o prazer, é a gente fazendo algo que a gente gosta, que é bom pra gente. E quando a gente quebra esse ciclo de fazer algo que é necessário, que é a gente pensar um pouco mais a longo prazo, isso é muito ruim. A gente não é assim. O nosso cérebro ele quer prazer, 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 prazer. E quando tem um corte assim, ele entra em pânico. Por isso que é muito difícil você se manter numa dieta. É por isso que as pessoas não conseguem emagrecer, porque a dieta muitas vezes ela é restritiva. Você tem que comer coisas que você não gosta, você tem que deixar de comer coisas que você gosta. E é por isso que muitas vezes as pessoas falham na dieta, então segue ali no máximo tipo uma semana, duas e já é muito difícil. É exatamente por causa disso. Né? É verdade. A gente quer muito aquele prazer instantâneo, né? É o hambúrguer que eu tô comendo agora do McDonald's, é, enfim, é aquela recompensa, aquela sensação boa, mas no final das contas, eu acho que deu para pegar a ideia de que a gente precisa viver com um pouco mais de moderação no que a gente está escolhendo fazer, né? Você não precisa seguir uma dieta que você vai cortar tudo que você gosta de fazer. Mas também não precisa seguir uma dieta em que você só vai incluir aquilo que você gosta, né? Exato. Tem até eu vejo muitos documentários e agora principalmente documentários sobre redes sociais e sobre esse abuso ou vício e fala sobre
como a gente está caminhando e já está vivendo, na verdade, para ser uma sociedade imediatista. Tudo que a gente faz é pro agora, então eu posto uma foto porque eu quero like, porque o like me deixa bem. Eu vou gastar dinheiro agora ao invés de guardar ou investir porque eu vou comprar uma roupa, comprar um carro, comprar uma joia que vai me fazer bem. E as pessoas estão ali sempre nas redes sociais, fechadas no celular, vendo um vídeo que é legal e me deixa bem, compartilhando um meme que é legal e me deixa bem. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa para ter satisfação instantânea. E a gente está caminhando nessa sociedade e dizem que no fim a gente vai ficar igual aquela sociedade do Wall-E, né? Que é um monte de gente, uma cadeira flutuante, comendo e navegando na internet. Mas é exatamente nesse caminho que a gente está. Essa é uma verdade que muitas pessoas não olham assim, porque não é legal. É você ver como que a realidade é de fato. Bom, a gente está recebendo aqui alguns comentários. Antes da gente finalizar, entrar em tópicos finais, eu queria saber se quem está assistindo tem alguma pergunta para fazer agora, ou para mim, ou para o Matheus. Eu acho que está sendo uma live bem produtiva, então a gente pode pensar certamente em fazer outras, caso ele queira também. Mas se você tiver, quem está assistindo aí, quiser deixar alguma pergunta final, alguma consideração, muito obrigado, Mama. É que eu acho que o pessoal foi falando aqui e a gente não foi vendo até. Pois é. Então, por Eu tentei exemplo, não olhar muito para o chat, porque senão eu não consigo manter o meu foco em duas ou três ou cinco coisas ao mesmo tempo. Então, perdão se eu perdi aí algumas perguntas. tem aqui, acho que a Mel falou que ela já teve o percentual baixo e foi péssimo, ela nunca mais quer voltar a fazer isso. Eu acho que tudo em moderação, meus amigos, é, é mais sustentável, né? Ah, Como. desmistificar que ganhar peso pode ser bom. Eu acho que assim, tem alguns casos, né? Por exemplo, se a pessoa está com um percentual de gordura muito baixo, o corpo ele vai lutar contra aquilo, né? E é por isso que, por exemplo, o caso que o Matheus falou de bodybuilding logo depois do show, o pessoal já ganha bastante peso. É um mecanismo natural de evolução. Se você continuar naquela pegada, só reduzir, só reduzir, só reduzir, tem bodybuilder que morre por ter o percentual de gordura muito baixo. Então, o nosso corpo, em termos de evolução, ele vai lutar contra você reduzir muito seu percentual de gordura, mas ele também vai isso é genética, mas em vários casos, para a maioria das pessoas, ele vai lutar também para você não ganhar muito peso. E tanto que tem gente que tem dificuldade em ganhar peso. Tem gente que fala que inveja, mas tem gente que realmente não consegue porque é um fator ali, é uma margem, mas todo mundo tem ali o que a gente chama aqui de set point, que eu nem sei direito como traduzir, mas seria a sua margem ideal. E você vai ficar, provavelmente, se você não calcular a caloria, se você não pensar em nada que você está fazendo, pensa quando você era uma criança. Você come porque está com fome, você para porque está cheio, você vai ficar numa margem que o seu corpo quer ficar, que o seu corpo gosta de ficar. Então, para homem, isso é normalmente ali entre 15% e 18%, e isso varia de homem para homem. Tem homem que se sente super bem, por exemplo, com 12%. São exceções? São. Tem homem que se vê super bem com 10%. E infelizmente tem homem que, por exemplo, vai se ver bem com acima de 20%. Claro que sempre, se você extrapolar muito, existem categorias que são aí de obesidade, existem categorias que você já está aí numa obesidade mórbida e você não quer chegar nessas categorias, né? Para mulher normalmente por volta de 10% a mais do que um homem, porque a mulher carrega mais gordura, a mulher carrega mais gordura naturalmente, então por volta ali dos 20 e poucos, próximo de 30% já é uma margem mais saudável para a mulher. E isso também varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, como é que a gente desmistifica a questão de ganhar peso pode ser algo bom? Primeiro, se o teu corpo não está funcionando bem, se você está sempre cansado, está sempre com fadiga muscular, está com dor de cabeça, mas talvez esteja com um peso muito baixo. E isso pode ser um problema. Então, se a sua performance, não só na academia, mas no dia a dia não está boa, provavelmente seu peso está muito baixo. Outra coisa é a questão de você tá bem com você mesmo e isso volta para a questão de saúde emocional, né? A gente, no final das contas, a gente tem que se gostar, né? A gente não precisa ligar para o que o outro acha da gente. E aí volta para a conversa toda que a gente teve, que é a gente se aceitar do jeito que a gente é, a gente se gostar do jeito que a gente é,
Mas eu sempre jogo a ressalva, se você quer melhorar, isso é uma coisa boa. Isso não significa, e isso é totalmente individual também, isso é totalmente subjetivo. Melhorar para você pode ser, pô, quero perder 1 quilo entre hoje e seja lá quando. Ou eu quero, sei lá, eu quero ganhar 1 quilo, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. Tem que ser algo para você. Tem que ser algo que se você quer fazer, que você faça por você mesmo, que você não faça pelos outros. Então, ganhar peso não é algo ruim, contanto que você não caminhe muito na outra direção, né? A gente tem o nosso set point, por exemplo, eu acho que o meu peso, o meu set point é por volta aí de 85 a 90 quilos. Hoje eu estou um pouquinho acima disso, estou com 91, não é um problema para mim. Eu sei que quando eu começo a chegar mais perto de 85, até menos que isso, aí que eu começo a ver sinais de que o meu corpo não está gostando. E isso vai mudar também de composição corporal. Quem tem mais massa muscular provavelmente vai pesar mais. E, enfim, a gente pode, dessa pergunta, finalizar. Mas enfim, eu acho que se as pessoas não têm mais perguntas específicas, você tem alguma consideração final, Matheus, que você gostaria de fazer aí? Um recado? Cara, eu acho que trabalhar o autoconhecimento para você saber até onde você quer chegar, onde você não quer chegar, o que que você gosta, o que que você não gosta. E porque assim você vai saber qual que é o seu limite, qual que é a sua meta, porque a sua meta não tem que ser comparada ao outro, tem que ser comparada a você. Então pode ser que para você alcançar o seu ideal seja perder 1 quilo, seja perder 5, e não perder 10 para ficar igual a alguém. Você tem que ficar igual a você. Tem que ser você, você não tem que ser uma cópia do outro. Porque a partir do momento que você está sendo uma cópia do outro, você só está reproduzindo o que uma outra pessoa é, que é o processo da autenticidade. Então, acho que ter esse autoconhecimento, essa habilidade de se estudar e chegar a alguém e se aceitar é o fundamental. Pelo menos esse é o início para evitar desastres muito maiores, como a depressão, a comparação e você alcançar a sua felicidade. Então, se autoconhecer, saber o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, e você vai ter muitos resultados positivos. Galera, lembrem-se que assim, você tem que gostar de você mesmo, porque no final das contas, quem vai gostar de você independente do como você tiver de aparência, né? A pessoa vai gostar de você se você estiver acima do peso, se você estiver abaixo do peso, e mais do que isso, as pessoas que estão ao seu redor, elas normalmente vão se preocupar com você. Então, se você estiver ganhando muito peso, elas provavelmente vão te dar ali a sinceridade de um bom amigo, a sinceridade de um parceiro, de uma parceira, e tentar te ajudar com isso. Se você estiver com um peso muito baixo, elas provavelmente vão te dar aquele toque. E acho que vale a pena. É o toque da avó, né? Bora comer um pouco mais aqui. Então, eu acho que por essa live a gente pode encerrar por aqui. Tem muito assunto que eu acho que a gente pode ainda abordar mais a fundo. Eu acho que essa live, a ideia dela é ser um pouco mais voltada a esse assunto da imagem, da rede social e tudo mais, mas claro que tem vários assuntos que a gente pode tratar ainda, caso vocês queiram que a gente faça mais, caso seja interessante, que é a questão, o Matheus, ele pode falar muito ainda sobre ansiedade, depressão, a gente pode tocar no assunto também de transtornos, transtorno alimentar, transtorno de imagem, tudo que a questão da imagem pode refletir negativamente na nossa saúde, né? Mas eu acho que isso fica para uma live no futuro, a gente já está aí com 1 hora e 15 minutos de live, ah, galera, eu acho que se isso for interessante para vocês, sigam o Matheus. Ele vai estar aqui, eu vou compartilhar de novo a página dele. Confiram lá que ele faz vários posts aí bem informativos, bem fáceis de absorver, não é aquela leitura pesada. E eu acho que vale sempre a pena a gente refletir sobre como é que tá a nossa saúde, não só física, mas também mental. Então, sigam lá ele, vale a pena, conteúdo super show. E a gente vai fazer mais lives no futuro, certo, Matheus? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar. Acho que até fora de vida também, né? Uhum. Coisas da vida, não precisa ser um assunto Você assim. comparou ali, por exemplo, a questão de vir para os Estados Unidos, ser algo que muita gente quer porque acha que vai vir para Disneylândia, né? Eu acho que isso É, é um tópico também que tem algumas pessoas que têm curiosidade em saber. Eu posso falar um pouco sobre a experiência pessoal e você pode falar um pouco também sobre a psicologia por trás disso, né? De como que as pessoas distorcem um pouco a imagem por trás de uma vida que elas querem ter. com certeza, com certeza. A gente pode fazer muita coisa ainda.
Maravilha. Então, queria agradecer aí de coração todos vocês que acompanharam até agora. Agradecer a todos vocês que pularam aí na live por alguns minutos. Principalmente agradecer a você, Matheus, pelo seu tempo aí, pela sua disposição em preparar aí um conteúdo pra gente, em fazer a Imagina, live, dispor aí o seu tempo. imagina, o que que é isso? Eu que agradeço a oportunidade de, para mim, eu já falei para você que eu sou fã do seu canal, faz muito tempo que eu acompanho. Para mim é muito legal tá sendo, fazendo parte do meu propósito, que é levar mais informação para as pessoas. Acho que a informação ajuda todo mundo e você está ajudando a fazer isso também, falando sobre a sua experiência, sobre o que você sabe, compartilhando tudo isso com a galera. Então, isso já faz um diferencial enorme na vida de uma pessoa. Então, quero agradecer a galera que comentou aí, que participou, fez pergunta, mandou na caixinha lá. E principalmente ao Felipe por abrir esse espaço para conversar, para debater, para pensar um pouco. E é isso. Maravilha. Então, obrigadão aí de novo, gente. A gente se vê terça-feira no vídeo, no canal. A gente se vê aí no Instagram. A gente se vê, eu não sei onde, provavelmente não aqui, pois provavelmente vocês não moram aqui, mas um abraço para todo mundo, uma boa noite aí para vocês, um bom final de dia. Nós estamos aqui com o sol se pondo aqui em Maria Torraio. Não sei exatamente que horas são aí no Brasil, provavelmente 10 para as 8. Aproveitem o final de semana de vocês. Lembrem que amanhã tem Domingão no Faustão. Mas é isso. Um grande abraço aí para todos vocês. Valeu, Matheus. Falou, galera. Tchau.